A questão é como que isto integra o ecossistema Java e tudo, e vocês têm caso de uso? Ou... Sim, sim, por acaso sim. Temos equipes em de outras áreas que usam outras Uhum. tecnologias, não é só .NET. Se eu não me engano, é em Python e Java também. É? É uma equipe Ok. de data, se eu não me engano. Mas sim, o que acontece? Mesmo a gente usando o Serializer no formato que a gente tem, os nossos consumos, os nossos produtos, eles dão suporte a múltiplos tipos dentro do mesmo tópico. Então, a gente Uhum, pode uhum, produzir muitas mensagens de tipos diferentes dentro do tópico. Então, nos headers do Kafka, a gente guarda metadados informando o tipo daquela mensagem. Então, isso é customizável também. A gente pode criar a gente chama de type resolver dentro da framework. uhum. Então, toda vez que você passa um serializer ali, existe uma sobrecarga do método addSerializer aqui, onde a gente consegue passar um type resolver. Hum. Ah, aqui, é o message type. By default, existe o default type resolver, aqui, default message type resolver, que é usado o default da framework, mas você pode implementar o seu type Sim, o que resolver. é que... Uhum, E esse type resolver, ele é a classe responsável em ler o metadado e eleger o type para qual você vai deserializar, uhum, ou fazer o contrário, fazer na produção da mensagem, guardar o metadado dentro do uhum. payload lá do Kafka. Então, dessa forma, a gente, por exemplo, a gente usa internamente a gente dentro da Farfetch, quando a gente vai publicar uma mensagem que vai ser consumida em outra tecnologia, muitas vezes a gente ainda usa protobuf. Então, a gente usa protofile, por exemplo, em alguns casos. Uhum, A gente passa essa especificação para o time de outra equipe, eles vão gerar a classe deles lá, do lado deles, para poder fazer essa serialização. uhum, Então, a gente passa dentro dos metadados do Kafka, que a gente diz qual é o tipo do protofile lá que ele tem que usar para poder fazer essa deserialização. Então, sim, a gente consegue tanto consumir como produzir mensagens para outras tecnologias. uhum. Com a Apache também, isso torna um pouquinho mais fácil, né? A gente só informa qual é o esquema para o producer ou para o consumer, daí eles podem Uhum. acessar lá a API do esquema registry e obter Ok. o Uhum. contrato lá, o esquema eles pegam direto pelo esquema registry, né? Uhum. Ok. Então, e o que é que foi mais difícil implementar na vossa framework? Qual foi a dor de cabeça principal que tiveram? O mais difícil foi pensar numa lógica de como criar o Offset Manager, que é esse componente que faz a orquestração antes de fazer o commit ao Kafka, porque Uhum, uhum. seria muito assim, como a gente tem essa premissa de fazemos commit apenas no fim do processamento. Exato, exato. Fazer esse commit no fim do processamento e garantir o multithreading acaba sendo muito complexo. Uhum. Se não tivéssemos a premissa de a gente faz o commit no momento que leu a mensagem. Tudo bem, você cria 200 threads Sim. ali, endereça E, uma mensagem para cada thread e exato, pronto. não há muitas preocupações a ter, exato. Exato, mas para termos essas duas features, é isso que gerou essa complicação, gerou a necessidade de a gente ter esse componente, o Offset Manager, para poder gerir isso. Então, talvez uma das lógicas mais complexas que tivemos inicialmente foi essa. Uhum, Eu lembro também inicialmente que inicialmente os middlewares, serialização e compactação não eram middlewares, eram um componente do consumer, uhum, mas aí a gente viu alguns casos onde tinha um envelopamento de mensagem e esse desenvelopamento, em algumas frameworks usavam isso ainda, algumas equipes uhum, usavam. Então, a gente tinha que deserializar, para depois desenvelopar, para depois deserializar novamente, para saber o que está ali dentro. uhum, uhum, E aí a serialização da framework já não ia ajudar tanto se ela não fosse um middleware. uhum, uhum, É, Tínhamos cenários onde equipes simplesmente queriam consumir byte array. Se não me engano, havia uma equipe de data que eles queriam ler byte array. Não me pergunte o porquê que eles liam byte array, eles deviam fazer algum processo à parte que fazia serialização, mas enfim, fala, a gente precisa ler byte array, então tá bom. Então a gente pensou nisso, e a gente pensava, às vezes a gente tem casos de middlewares que a gente queria executar antes da serialização. Como é uhum, que a gente pode fazer? Então, criar um. A gente, na época pensamos, a gente criar middlewares before serialization e after serialization, ia ficar um negócio meio confuso. Então, a uhum, gente pensou, não, se transformarmos o processo de serialização, de transformação da mensagem também em um middleware, o cliente escolhe quando vai fazer isso. O cliente escolhe em qual momento
ali do processamento, do ciclo de vida da mensagem, que vai acontecer essa transformação. E quantas transformações ele quiser. Ou se ele quiser, ele cria a transformação dele. Então, muitas vezes eu respondo dúvidas de pessoas lá no cliente da Confluent, que obviamente a gente quer publicar a framework, então a gente entra lá no driver oficial, no GitHub Driver Oficial, e responde algumas perguntas, dizendo, se você usar o Kafka Flow, ele já vem com isso aqui já funcionando, você não precisa ter esse tipo de preocupação. Então, às vezes a gente faz isso para tentar promover um pouco mais a framework, para ficar mais divulgada. Tem uma pergunta aqui do Rui Fernandes. Olá, parabéns a todos pela organização e pela apresentação, a configuração do Kafka. Max Pool interval. Nesse caso, como ficaria o worker e um consumer? Aqui, se o tempo de processamento de uma mensagem exceder o max pool interval, a gente vai continuar tendo o rebalance das partições. Então, o default é 5 minutos. Esse default é do driver, não é da Kafka Flow. A gente pode aqui, eu acho que estou compartilhando o ecrã ainda, acho que sim. Sim. Aqui a gente pode definir um max pool interval. O default é 5 minutos, mas a gente pode vir aqui botar 10 segundos, por exemplo. Então, isso pode ser sobrescrito. Mas quando terminar esse max pool interval, o que vai acontecer é, se sua mensagem demorar mais do que esse tempo para ser processada, o Kafka vai entender que a sua aplicação ela está offline, ela parou de funcionar. Então, por medidas protetivas, o Kafka força um rebalance da sua aplicação e exclui a sua instância do pool de aplicações. Então, a sua aplicação vai ser meio que quicada do pool. Aquela instância, né? Vai ser quicada do pool e essa mensagem vai ser endereçada para uma outra instância. A ordem das mensagens continua sendo mantida. Mas aqui a gente tem um catch, aqui dentro da framework, foi até o Douglas que identificou isso há uns dias atrás, umas semanas, já não lembro mais. E aí foi que o pause, o driver da Confluent, ele tem um método pause lá. E eu tinha ideia que o pause desse driver da Confluent, ele fazia o heartbeat para o Kafka dizendo, olha, a gente pausou o consumo Já dá, exato. e posso ficar pausado aqui em determinado tempo. E aí a gente descobriu que não é bem assim. A gente descobriu que mesmo fazendo pause, internamente a gente tem que continuar mandando heartbeat ao Kafka. Então a gente criou um método pause que já tem essa lógica integrada. Então o pause que temos dentro da Kafka Flow, você não precisa se preocupar em mandar heartbeat para o Kafka. Fez o pause, pode esperar o tempo que você quiser, indeterminado. Isso na versão 1.5, se não me engano, ou 1.49. Isso foi um fix recente. Então a gente implementou essa lógica ali dentro para poder fazer esse heartbeat automático. Então, dentro do Kafka Flow, fez pause, você pode ficar dias ali pausado se você quiser, você não vai ter nenhum problema com o Kafka. Não vai acontecer revoke nem... O detalhe é que não dá para se fazer apenas o heartbeat, né? Para fazer o heartbeat a gente tem que fazer o consume, a gente tem que pedir dados mesmo estando pausado, né? É este ponto que por baixo o drive da conf ele faz o heartbeat na hora em que a gente pede dados, em que a gente faz o consume. Então a gente tem que parar o consumo e mesmo assim ficar pedindo informação, mesmo que não venha nada, a gente tem que seguir fazendo o consume para poder ser feito o heartbeat. Aí entra naquele ponto de que o drive nem sempre funciona da melhor forma que a gente espera. Exato. Então a framework acaba ajudando nesses casos, que são corner cases ali mais específicos. Exato. Mas é a realidade que enfrentamos, não é? Exato. Ok. Então é isso. Mais alguma pergunta? Ninguém? Acho que posso dar os parabéns também na apresentação, muito bom e fluido entre vocês, e acho que é muito bom ver essa dinâmica do open source, não é? E acho que seria interessante seguir a parte da roadmap, estavam a falar da interface, não é? Porque acho que isso é um caso, é uma problemática comum que muitos têm e até se calhar vamos ver se a Lardo de Farfetch não podem colaborar isto é open source, porque nós temos algo que também estamos a pensar abrir, porque temos o mesmo problema, não é? Pronto, acho que é interessante, ok. Pronto, e não esqueçam de dar o star no projeto GitHub, sei que ajuda para as pessoas que têm um projeto open source ter star, por isso, seja as pessoas daqui podem ajudar com isso, é fixe. Sim, sempre ajuda. Tá bem? Isso. Muito obrigado a todos então.
E ficam a par lá no YouTube e apareçam no Discord para partilharmos conteúdos. E até a próxima. Muito obrigado a todos. Sim, muito Obrigado. obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Tchau, obrigado.